Olá, profs! Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Dia das Mulheres e como a gente pode tratar de um assunto tão importante dentro da nossa aula, dentro da sala de aula, de uma maneira que esse assunto não seja apenas uma homenagem, mas que se torne de fato um conteúdo na nossa aula, que a gente possa pensar sobre mulheres importantes, pensar sobre mulheres no mercado de trabalho, pensar sobre mulheres na ciência, pensar, né, enfim, na mulher como uma cidadã desse mundo, né, participante aí, ativa das decisões, do poder, que é uma coisa muito importante da gente levar, então, aí para os nossos alunos, né, eu acredito muito nisso, que a gente pode, sim, traduzir esse momento, né, de uma homenagem para algo que tenha de fato um significado, que a gente possa falar de direitos, de conquistas, né? E torne esse momento, então, mais interessante aí dentro da escola. Vamos lá? Eu sou a Prof. Camila, professora de História, de Geografia, criadora do Salva Aula, produzo aí, né, conteúdo nas redes sociais, materiais para professores da educação básica, visando aí ajudar, né, os profs a terem aulas mais interativas, que levem aí os alunos, né, enfim, um pensamento um pouco mais crítico, né, que eles consigam de fato aprender, utilizar metodologias ativas, né, transformar de fato a sala de aula e a educação naquilo que eu acredito, né, que é possível, uma educação de qualidade, mesmo que a gente não tenha tantos recursos, mesmo que a gente tenha que lutar um pouco aí contra a escola, às vezes, contra o sistema, mas tenham certeza que se vocês acreditam também no poder da educação, isso é possível. Então, convido vocês aí a conhecerem as nossas redes sociais também, os nossos canais aí de comunicação, se vocês gostam desse assunto, já deixar o like de vocês aqui no vídeo, compartilhar com outros professores que também têm esse interesse, tá? Vou deixar aqui, então, meu arroba lá no Instagram é @gel.iciacreativos, né? Lá eu compartilho também muitas coisas, muitos materiais. Aqui no YouTube também tentando aí trazer cada vez mais vídeos para vocês. Convido vocês também a conhecerem a nossa plataforma, o salvaaula.com.br. Lá a gente tem muito material disponível aí para ajudar os profs, né? Principalmente de geografia, de história, de física, de matemática, de química, de ciências, né? Com atividades prontas, com recursos diferentes que engajam os alunos, que usam metodologias ativas. Lá a gente tem atividade, tem slide, tem apostila pronta, enfim, né? Tudo aquilo que o professor precisa realmente para sua aula se transformar, ser um momento mais leve para os alunos e um planejamento mais leve para o professor. Agora sim, vamos para o vídeo. Profs, então, a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre o 8 de março na sala de aula, Dia Internacional da Mulher. É uma data que, sim, a gente pode abordar, mas existem formas e formas, né? Por muito tempo, a gente tratou, né, muito como uma homenagem. E eu quero trazer uma ideia diferente para vocês de como a gente pode falar sobre isso. Mas então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? Nisso que vai ser um guia de como levar esse tema para a sala de aula de vocês, tá? Primeiro a gente vai falar exatamente dessa mudança de paradigma, né? Então, sair um pouco lá da flor, da homenagem e falar um pouquinho sobre ética, sobre direitos da mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre a história desse dia, o que realmente aconteceu, né? Existe um mito aí, uma coisa que se criou. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai partir, então, para ideias de como abordar isso em sala de aula, usando metodologia ativa, usando aqui a questão da geografia, da ciência, né, de levar mulheres que participam da ciência do Brasil e do mundo para a sala de aula, para mostrar que, sim, a pesquisa, a ciência também pode ser um lugar de mulher e desmistificar um pouco isso por muito tempo, né, os homens que ocuparam esses espaços. Falar um pouquinho aqui de uma questão também dos alunos pensarem criticamente a história, né, alguns momentos, então, de novo, né, nessa coisa de as mulheres estarem em lugares de destaque na sociedade e trazer para vocês também alguns dados aqui da realidade da nossa sociedade que a gente também pode levar para a sala de aula. Bom, gente, então aqui, primeira questão, né, a gente quebrar um pouco desse paradigma, dessa ideia, né, de esse dia ser apenas uma homenagem, muitas vezes passiva, né, a gente dá uma flor, a gente foca ali muito nessa coisa da doçura feminina, da mulher, né, doce, das flores e tal, e a gente esquece um pouco do sentido, de fato, dessa data de luta, né, pelos direitos da mulher, que é, então, a proposta que eu trago aqui para essa nossa intervenção, né, então, pensar a mulher como sujeito histórico, como parte da história, da ciência,
do mundo, da vida, né, da gente. Então, pensar um pouquinho mais aqui em promover direitos humanos, combater preconceitos, falar, né, de feminismo, trazer temas importantes, feminicídio, por exemplo, né, e o quanto isso impacta a nossa sociedade, e é claro que tudo isso conectado à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trazendo então aqui competências gerais, né, pensando na questão da argumentação, pensando na questão da empatia e puxando muito para essa lógica dos direitos. Gente, então, pensando aqui um pouco nessa linha do tempo também, do que é esse dia, do que aconteceu, alguns marcos aqui dessa história, então, né, das mulheres e de lutar, né, por seus direitos e tal. Pensar aqui em alguns momentos que nos trouxeram isso. Então, lá em 1910, em Copenhague, né, nós tivemos aqui uma proposta, né, de um dia internacional para as mulheres e para se pensar nessa luta. Depois, o que a gente mais lembra foi o incêndio lá em Nova York, né? Um incêndio que vai, por muito ser lembrado como o primeiro momento em que se pensa na luta dessas mulheres. Eram mulheres trabalhadoras que estavam lá reivindicando seus direitos, né? E, enfim, a gente vai ter essa tragédia aí também, que a gente lembra como esse marco. E, na verdade, lá em 1917, na Rússia, então, que vai ser o momento em que as operárias vão iniciar, né? Essa revolução, essa greve, e que é o dia 8 de março, então, no nosso calendário. Então, é a partir dessa linha do tempo e de vários outros acontecimentos. É claro que a mulher vai deixar de ser uma vítima, vai se tornar protagonista aí da revolução, da busca pelos direitos, de querer, né, alcançar o seu lugar de direito aí no mercado de trabalho, nas, enfim, conquistas que a gente foi alcançando ao longo do tempo. Bom, gente, e aí, algumas atividades práticas já, aqui a ideia é realmente ajudar vocês a terem repertório para levar para a sala de aula, para levar para os alunos de vocês, né? E a primeira ideia que eu trago, então, é essa atividade prática. Elas fizeram história e eu pensei nessa atividade para que ela seja usada de várias maneiras. Uma delas, e que eu considero muito interessante, é a rotação por estações. Então, é uma metodologia ativa, né, que a gente vai fazer o aluno aí participar da aula com certeza, né? Vocês têm essa atividade pronta lá no salvaaula.com.br. E ela consiste, então, em fichas de mulheres que fizeram história. São algumas mulheres aqui que fazem parte aí dessa atividade. E aí, como que a gente pode fazer essa rotação por estações, então, usando essa ideia, tá? Organizamos as salas em grupos, né? A sala em grupos. Cada grupo vai ficar com uma ficha por em torno de 10 a 15 minutos. Aí a gente tem que ver conforme os alunos vão desenvolvendo a atividade. A ficha, ela tem aqui já algumas perguntas. Ela vem pronta para o aluno pensar sobre a história dessa mulher. Por que ela é importante? O que ela... enfim, pelo que ela lutou, no que ela contribuiu, né? Enfim, a gente traz aqui artes, política, educação, uma série de mulheres de diversos campos, né? E a ideia aqui, então, é que a gente possa comparar alguns contextos históricos distintos, né? Como exemplo aqui, Frida Kahlo lá no México, a Malala no Paquistão e a Marielle Franco aqui no Brasil. Tem outras mulheres também, então a gente pode trazer isso para a geografia, por exemplo, com essa comparação de lugares distintos, né, para a história, pensando na história, no contexto histórico diferente de cada um desses lugares, da luta de cada uma dessas mulheres, tá? E aí, a pergunta guia dessa atividade é que tipo de desigualdade cada uma dessas mulheres enfrentou e o que mudou e o que permanece a partir da luta delas. Então, né, será que a gente conseguiu avançar algo com relação ao que elas lutavam por causa delas, por causa dos movimentos que elas propuseram? Então, fazer o aluno pensar um pouco nisso, né, se houveram avanços, se, enfim, né, elas conseguiram o que elas queriam, se elas foram caladas, às vezes, silenciadas. Então, trazer aí algumas mulheres à tona para que eles possam pensar, tá? Uma sugestão é também criar fichas com mulheres importantes aí na região de vocês, na cidade, no estado, né? A gente tem, claro, algumas figuras que a gente acaba lembrando no Brasil, no mundo, mas por que não trazer isso para a realidade daquele aluno, né? E trazer mulheres aí próximas a eles, tá? Dá pra gente também aprofundar aqui essa mesma atividade, então, pensando um pouquinho sobre a questão da raça, né? Da interseccionalidade, então, né, que as experiências, elas não são todas iguais, obviamente, para mulheres brancas, ainda que difícil, é mais fácil, né? Então, pensar um pouco nessa coisa da raça, do racismo estrutural, de como as mulheres negras, periféricas, talvez, têm que enfrentar ainda mais questões, né? E, de novo, sempre puxando para a realidade do aluno, né? Eu acho que é sempre possível a gente fazer essa ligação com o que aquele aluno vive, com a realidade do entorno dele, da casa dele, né? E fazer essa reflexão, então. Aqui, trouxe para essa reflexão, então, duas figuras importantes, a Dandara, lá ainda em Palmares, né, lutando contra a escravidão, sendo uma liderança no Quilombo, né, e a Carolina Maria de Jesus, então, escrevendo, né, e trazendo a realidade dela, da favela, da fome, né, a escrevivência, que eu acho maravilhosa, né,
da gente pensar aí de um lugar de fala um pouco diferente para muitos, né? E refletir, então, de que mulher que a gente fala quando a gente comemora esse 8 de março, né? Será que a gente não tá, muitas vezes, comercialmente pensando só, de novo, na homenagem, nas flores, né? Mas, se a gente parar pra pensar, existem mulheres que enfrentam ainda mais do que nós. Então, é legal a gente levar essa reflexão aí pra sala de aula também, tá? A segunda atividade é uma atividade um pouco mais geográfica, né? Porque ela faz esse mapeamento, né? Então, os alunos, eles recebem um mapa mundi mudo, né? Pronto ali para eles preencherem. E eles vão receber também fichas de mulheres que eles vão ter que pesquisar, marcar no mapa o lugar, né, de nascimento dessas mulheres. Então, a gente tem aqui algumas mulheres de lugares distintos, né? Coloquei alguns exemplos aqui. Também é uma atividade que está pronta lá no Salva Aula para vocês usarem. E a ideia, então, de pensar, né, que território não é neutro, que a gente possa visualizar de que lugar essas mulheres estão falando, de que lugar a gente precisa, talvez, lutar mais, né? E aqui eu trago até a ideia do sul global, né? Dos lugares menos desenvolvidos, geograficamente falando, né? Para que elas né, apareçam ali no mapa e que o aluno também consiga entender isso, que existem lugares em que as mulheres têm que lutar mais pelos seus direitos, né? Pensando aqui também, gente, em uma outra questão importante, né, das mulheres da ciência, então, de como que as mulheres aparecem, às vezes até no livro didático, né, a gente tem muitos exemplos de teorias criadas e pensadas por homens e as mulheres muitas vezes são esquecidas nesse lugar de fala, nesse campo científico também. Então, trouxe aqui alguns dados para a gente pensar também e para a gente levar para a sala de aula. O efeito Matilda, né, que é o apagamento, né, de cientistas mulheres. Essas mulheres, elas descobriram coisas, elas criaram coisas, mas os seus experimentos, as suas descobertas acabaram sendo atribuídas a homens, né? Então, é legal a gente poder conversar sobre isso com os nossos alunos também. Alguns dados aqui do Brasil, né? Questão aqui de lugares ocupados pelas mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. Então, as mulheres, elas ocupam 75% dos postos de trabalho quando a gente está falando de saúde e bem-estar. Aquele olhar da mulher cuidadora, né? Da mulher cuidadosa, que cuida de todos, que cuida da família, né? Então, isso também se apresenta no mercado de trabalho. Enquanto para as engenharias, para a computação, para a área de TI mais tecnológica e tal, 15% apenas de mulheres atuando aí nesse mercado. Então é legal também a gente conversar e trazer dados para os alunos para que eles entendam essa disparidade e pensem, né? Será que isso é uma coisa que talvez histórica, né? Talvez da nossa sociedade. Isso é muito interessante. E aqui também temos uma atividade pronta, né? Para se pensar. Que é a carta para uma geógrafa cientista. Nós temos 2 materiais aqui muito legais lá no Salva Aula, que é o Elas na Física e Elas na Geografia, que trazem, então, essa proposta, né, do aluno escolher uma cientista e escrever sobre o impacto da sua descoberta no mundo atual, né? Então, lá na Física, a gente tem mais cientistas, na Geografia, mulheres que falam mais de território, geógrafas, né, ou que pensam na questão ambiental, mas todas elas muito importantes aí para o desenvolvimento, para o mundo atual, para a gente pensar em questões aí que impactam ainda a nossa vida. Uma outra ideia muito interessante, aqui um pouco mais histórica, né? É um pensamento que a gente sabe que na história não existe, que é o EC, né? Mas eu quis trazer nessa atividade essa ideia para os alunos entenderem que as mulheres também foram importantes na história, em muitos momentos da história, né? Então, esse pensamento contrafactual, ou seja, que vai contra os fatos, né? Para que se construa uma nova hipótese histórica, tá? Então, os alunos, eles vão receber também fichas de mulheres importantes na história. 2 exemplos aqui, né? Então, no Brasil Império, a Princesa Isabel e lá na Idade Média, Joana d'Arc. E eles vão ter que, nessa atividade, pensar se essa mulher não tivesse existido. Então, por exemplo, aqui, né? E se a Princesa Isabel não tivesse assinado a Lei Áurea, né? Como seria? O que teria acontecido, né? Inclusive, eles têm uma parte da atividade, que é essa que tá aqui na tela, que é a história em 2 caminhos, né? Então, o que realmente aconteceu e se essa mulher não estivesse lá, o que poderia ter acontecido. A ideia, então, é eles entenderem o poder dessas mulheres, que as mulheres também fizeram parte da história, mesmo que muitas vezes apagadas dela, e que eles possam desenvolver também a argumentação aqui para chegar nessa conclusão. Gente, trazendo para hoje também alguns dados que vocês podem levar aí para a sala de aula, né? Pensando, por exemplo, no rendimento mensal das mulheres, né? No quanto a gente trabalha mais, ganha menos, né? E isso ainda é uma realidade, infelizmente. Então, a gente precisa também
levar isso para a sala de aula para que se discuta, né? Então aqui a ideia é mostrar para os alunos, né, que as mulheres brancas ganham 78% daquilo que os homens brancos ganham e que as mulheres negras ganham menos ainda, 43%. Temos aqui também a ideia dos homens negros, então dá para trabalhar também o racismo estrutural, mas a ideia é focar aqui na mulher. Então, para se pensar nisso, né, como que essa disparidade pode impactar, pensando inclusive que no Brasil uma grande parte dos lares tem a figura principal na mulher. É a mulher que sustenta a casa. Então, por que que isso ainda acontece e o que que a gente pode fazer para mudar um pouco esse cenário, né? Pensando aqui também na economia do cuidado, também é uma coisa legal para a gente levar para os nossos alunos e para a sala de aula. O trabalho doméstico não remunerado, então, que obviamente as mulheres têm uma jornada muito maior de cuidado em casa, de trabalho doméstico, ainda tendo que lutar também aí para que os homens ajudem em casa, né? É uma discussão muito interessante, pode virar inclusive tema de redação, de treino de argumentação aí com os alunos de vocês. Uma outra questão que também é importante, é um pouco mais dura da gente tratar, um pouco mais difícil, né? Mas é tratar da questão da violência, da proteção dessas mulheres e de como a gente pode levar isso para a sala de aula. Então a gente tem aí, por exemplo, a Maria da Penha aparecendo nas nossas atividades, né? Pensando, né, nessa questão, então, do que fazer. Ela foi uma mulher que lutou para que as mulheres tivessem proteção, tanto que existe no Brasil a lei Maria da Penha, que foi criada, né, homenageando-a, e aí pensar, então, um pouco nessa violência e levar para a sala de aula, que a violência, ela pode ir além do físico também, que existe a violência psicológica, patrimonial, moral, né, e o que a gente pode também fazer para ajudar, muitas vezes, né, nos lares dos nossos alunos, né, denunciando isso, identificando sinais e mostrando para os alunos também como fazer isso. Bom, gente, e aí também a gente tem que pensar nos meninos, né? A gente muitas vezes olha para o Dia da Mulher apenas como um dia para celebrar as mulheres, mas e os homens, né? O que eles podem fazer? Como eles podem ser homens feministas, talvez, né? Como a gente pode criar homens que tenham um olhar diferente, né? E pensar também aqui um pouco nessa questão da masculinidade tóxica, né? Será que o menino precisa sempre esconder seus sentimentos? Será que ele precisa sempre ser o machão? Né? A brincadeira tem que ser sempre de luta, de demonstração física de poder, né? Então, pensar um pouquinho aqui nessa questão tanto da masculinidade quanto também da responsabilidade doméstica, né? Essa coisa do ajudar em casa, bom, mas a casa também é do homem, por que que ele não pode cuidar dela tanto quanto a mulher, né? De repente, a gente consegue aí formar uma nova geração de meninos que tenham um pouco mais de responsabilidade com esse tipo de situação doméstica, enfim, fazer com que eles entendam também aí essa equidade, né? Que somos todos não necessariamente iguais, mas equivalentes, né? Então eu gosto muito dessa ideia da equidade, né? Não somos iguais, não somos. Cada um tem, claro, as suas necessidades diferentes. Aí a gente tá falando um pouco lá mais de ciências, de talvez hormônios, enfim, mas somos sim equivalentes, né? Então a gente pode buscar e levar para a sala de aula essa equidade. Algumas coisas também eu quis trazer aqui para que a gente pense sobre a gente, né? Sobre o nosso olhar como educador, sobre como nós estamos levando isso para a sala de aula, às vezes de forma despercebida, sem perceber que estamos fazendo isso, de forma automática, nas nossas falas, né? Então, algumas coisas que a gente pode olhar se a gente tá fazendo ou não e como a gente pode melhorar essa nossa postura com um olhar para as meninas e também para os meninos, né? De uma maneira um pouco mais equivalente, de novo, de uma equidade, né? Então, a gente pode pensar, será que eu interrompo mais as meninas do que os meninos? Naquela ideia do main interrupting, né? Principalmente professores homens, né? Será que eu estou dando espaço para que as meninas também falem, né? A questão aqui do pedir ajuda, né? Muitas vezes na sala de aula a gente pede ajuda física para os meninos e de limpeza, de questão de cuidado para as meninas. Será que eu preciso fazer essa distinção, né? A questão aqui do incentivo, então, será que eu estou incentivando que as meninas participem de modalidades, enfim, de robótica, de exatas, né? Com a mesma ênfase que eu faço com os meninos, né? E se os exemplos que eu cito na minha aula de liderança, de cientistas que eu trago para a sala de aula, eles são diversos ou eu estou só falando do homem europeu, que geralmente é o que é citado aí no material didático, nos livros didáticos, né? Então, que a gente possa promover a equidade a partir das nossas ações enquanto educadores também, que a gente possa fazer aí esse olhar, essa meia-culpa e mudar aquilo que for possível também na nossa maneira de lidar com essas situações.
Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês uma série de atividades, né? A gente tem diversos conteúdos lá no Salva Aula prontos para vocês aplicarem em sala de aula. Então, as fichas biográficas, questão dos mapas de geografia, fichas de história contrafactual, né? E se elas não tivessem existido, diários para reflexão. A gente tem atividade sobre violência no Brasil contra a mulher. A gente tem atividade para pensar no papel das mulheres na ciência. Então, é super legal levar esses temas para a sala de aula de uma maneira um pouco diferente e, de novo, fugindo daquela homenagem, né? Não que a gente não deva homenagear, podemos também, mas que essa homenagem ela venha através de uma crítica, através de um pensamento um pouco mais crítico mesmo, argumentativo dos nossos alunos. Gente, e aí fica aqui, para fechar essa ideia do que fazer nesse dia, né? Uma frase importante aqui, né? Que educar para a equidade de gênero não é só falar sobre mulheres, né? Mas é reeducar o nosso olhar para o mundo. Que a gente possa transformar a nossa sala de aula em um lugar que é equivalente, de equidade, de empatia, de justiça social, que a gente possa falar desses temas de uma maneira aberta com nossos alunos e, quem sabe, assim, através da educação, transformar os lugares onde a gente vive e o mundo em um lugar melhor. Eu acho que esse é o grande poder da educação, é aquilo que eu busco, espero que vocês também tenham esse olhar. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se vocês gostaram dessa apresentação, dessa ideia, por favor, comentem aqui, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo com outros educadores que também estão interessados aí nessa temática e não deixem de entrar, vou deixar o link aqui na descrição, lá no salvaaula.com.br para conferir todas as atividades que nós temos prontinhas para ajudar vocês nessa tarefa que é educar para a equidade. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.